Ó ouvinte, retorne agora sua mente ao jardim. Sinta o calor do sol sem queimadura, a brisa que acaricia sem arrepio. Veja Adão e Eva coroados de glória, caminhando em um mundo onde a morte era apenas uma palavra sem sentido. A harmonia era a linguagem do Éden. O leão deitava-se ao lado do cordeiro, não por dominação, mas por companheirismo. Adão e Eva não conheciam a vergonha, pois seus corações eram tão puros quanto a luz da primeira manhã. Seu trabalho era uma alegria, cuidar do jardim era como um artista a pintar sua obra-prima. E no frescor do dia ouviam a mais doce de todas as melodias, os passos de Deus, que andava entre eles como um amigo, como um pai. Sua comunhão era perfeita, sua inocência completa. Tinham tudo, e a única regra era um sinal de confiança, um memorial de sua relação. De todas as árvores poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, pois no dia em que dela comessem, a morte entraria em seu ser. Mas a harmonia, por mais perfeita que seja, pode ser quebrada por uma única nota dissonante. E essa nota veio na forma de uma serpente. Não era uma mera besta do campo, mas a mais astuta de todas as criaturas, um ser cuja beleza escondia uma mente sinuosa e um coração invejoso. Seus olhos brilhavam com uma inteligência antiga e fria. Ela observava a inocência do casal, não com admiração, mas com desprezo. E ela escolheu seu momento. Aproximando-se de Eva, quando esta estava só, a serpente não atacou, não rugiu. Ela sussurrou. Sua voz era como o deslizar de seda sobre a pedra, suave e perigosa. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira semente da dúvida. Uma pergunta que torcia a generosidade de Deus, fazendo sua única restrição parecer uma tirania. Eva, em sua inocência, corrigiu-a, mas já era tarde. O diálogo havia começado. Ela repetiu a ordem de Deus, mas a serpente estava pronta para o segundo golpe. Certamente não morrereis. A negação direta. Uma afronta à palavra do Criador. A serpente se posicionou como uma fonte de verdade alternativa, mais confiável do que o próprio Deus. E então, o golpe final, o veneno que inflamaria o orgulho. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ali estava a promessa: poder, autonomia, divindade. A sugestão de que Deus não era um pai amoroso, mas um guardião ciumento, retendo o verdadeiro potencial da humanidade. A tentação não era apenas sobre o fruto, era sobre destronar Deus do coração e colocar o eu em seu lugar. Eva olhou para a árvore. Antes ela a via como um símbolo da confiança de Deus. Agora, envenenada pela dúvida, ela a via com novos olhos. Viu que era boa para comer, agradável aos olhos e, acima de tudo, desejável para dar entendimento. O mundo prendeu a respiração. A mão dela se estendeu. Os dedos se fecharam em torno do fruto. O som da pequena mordida foi um trovão que abalou as fundações do cosmos. O pecado havia entrado no mundo, e ela deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Naquele instante, seus olhos se abriram, mas eles não viram o mundo como deuses. Eles viram o mundo como transgressores. Viram sua própria nudez e, pela primeira vez na história da existência, sentiram vergonha. A glória que os cobria se fora, deixando para trás uma vulnerabilidade crua e assustadora. Correram frenéticos para costurar folhas de figueira, uma tentativa patética de cobrir com matéria uma ferida que era espiritual. Então, ouviram os passos. O som que antes lhes trazia alegria, agora lhes trazia pavor. A presença de Deus encheu o jardim,
Mas Adão e Eva não correram ao seu encontro. Eles se esconderam, agachados entre as árvores, tremendo. A voz, cheia de uma tristeza paternal, chamou pelo silêncio do jardim. Adão, onde estás? Não era uma pergunta sobre localização. Era uma pergunta sobre condição. O que aconteceu com você? Onde está o filho com quem eu andava? Das sombras, Adão respondeu, sua voz trêmula. Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E então veio a cascata de acusações, a fratura da unidade humana. Quando confrontado, Adão não assumiu sua responsabilidade. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A culpa foi de Eva e, por implicação, de Deus que a criara. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. A corrente de responsabilidade foi quebrada e, em seu lugar, surgiu o dedo acusador. A harmonia entre homem e mulher se desfez em amargura. O julgamento veio não como a fúria de um tirano, mas como a consequência inevitável da quebra da ordem. À serpente foi dito que rastejaria sobre seu ventre e comeria pó. Uma inimizade eterna foi colocada entre sua descendência e a da mulher. À mulher foi dito que suas dores no parto seriam multiplicadas. O ato de trazer vida ao mundo, sua maior alegria, seria marcado pela dor. Ao homem foi dito que a própria terra, antes sua parceira, agora se tornaria sua adversária. A terra foi amaldiçoada por causa dele. Com o suor de seu rosto ele comeria o pão, entre espinhos e cardos, até que retornasse ao pó, de onde viera. A sentença de morte foi confirmada. A fragilidade da natureza humana foi exposta, mas, em meio ao julgamento, um ato de misericórdia. Vendo suas frágeis coberturas de folhas, o próprio Deus os vestiu. Ele tomou animais, derramou o primeiro sangue e fez para Adão e sua mulher túnicas de pele. Para cobrir a vergonha deles, a morte teve que entrar no mundo, um presságio sombrio e profético de um sacrifício futuro. Finalmente, a expulsão. O homem, agora conhecedor do bem e do mal, não poderia ter acesso à árvore da vida e viver para sempre em seu estado caído. Com dor no coração, Deus os baniu do Éden, e a leste do jardim ele colocou querubins, seres celestiais de aspecto terrível, e uma espada inflamada que revolvia em todas as direções, guardando para sempre o caminho de volta ao paraíso perdido. A história da queda é a história de como a desobediência quebrou tudo, quebrou nossa relação com Deus, trocando comunhão por medo, quebrou nossa relação uns com os outros, trocando unidade por culpa, e quebrou nossa relação com a criação, trocando harmonia por labuta. É o eco eterno de uma escolha e o início da longa e dolorosa jornada da humanidade em busca de redenção. Se esta crônica sobre a primeira escolha e suas profundas consequências lhe fez refletir, mostre-nos que esta mensagem encontrou um lugar em seu coração. Curta este vídeo para que a sabedoria desta antiga história não se perca no tempo. Compartilhe esta narrativa, pois as lições sobre a fragilidade humana e as consequências de nossos atos são universais. E inscreva-se em nosso canal, pois em nosso próximo encontro veremos o primeiro fruto amargo desta queda. O sangue de um irmão clamando da terra na história de Caim e Abel. A escuridão apenas começou a se espalhar.